que, nesse caso, nós também sofreremos as consequências. Você pode até matar um líder de raiva, de AVC, e a maioria dos pastores morre com AVC, com infarto cardíaco. A maioria deles, os que não morrem, ficam na cadeira de roda, ficam meio como se estivesse doido, mas não é por causa dele não. É aquilo que está escrito em Isaías 53: ele foi ferido pelas suas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ou seja, a maioria da doença dos pastores, dos líderes, não é porque não foi genético, não foi simplesmente porque ele quis. A maioria foi exatamente a preocupação, a dor, a angústia do labor. Muitos que não compreendem e provocam essas coisas. Mas eu quero falar hoje de um coração predisposto a obedecer, predisposto à obediência. E eu trouxe, quando eu lia, eu me preocupei em estender um pouco mais dentro da Bíblia, trazer mais embasamento para nós entender um pouco. E Deus me fez ver um capítulo muito importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 7. Vamos começar do versículo 2 em diante. E quando eu lia esse texto, quando eu li esse capítulo de 16 versículos, eu comecei a ler e meditar e orar e pedir a Deus a iluminação, a graça da compreensão para esse dia específico, para esse momento. E eu pude ver, através da orientação divina, algo muito forte na vida desse homem, o pastor Paulo, o obreiro Paulo, o missionário Paulo, homem que dedicou-se a sua vida depois do encontro com Cristo, à obra de Deus. E quando eu meditava nessa carta específica, veio-me uma frase, e eu, para não esquecer, eu coloquei aqui: o drama de um verdadeiro pastor. Meus irmãos, eu não estou aqui hoje para fazer apologia ao pastor, até porque se eu estaria puxando brasa para o meu espírito, eu estaria fazendo juízo de valor. Mas eu quero, dentro da iluminação divina, falar sobre o ministério pastoral, o ministério de liderança, que não é fácil. Quando a gente se coloca à disposição de um determinado trabalho, de um determinado ministério, e se dedica a ele com sinceridade, aqueles verdadeiros obreiros, aqueles verdadeiros líderes, eles sabem que o que espera ele não é a prosperidade financeira, não é a comodidade, não é o hotel 5 estrelas. Tem muitos que andam atrás disso, é bem verdade, mas esses são os obreiros equivocados, porque quem quiser isso é melhor entender que o mundo é grande e tem muita coisa para ele adquirir isso. Ministério sacerdotal, ministério de liderança, ministério de pastor. A única coisa que tem de bom é o descanso eterno, quando Jesus chamar a gente para a glória. Mas aqui na terra é muita luta, porque nós estamos cuidando de uma propriedade que não é nossa. E o apóstolo Pedro aconselha aos pastores: cuida do rebanho que está sob a tua responsabilidade, do rebanho do Senhor, não como se tu fosse o dono, não como tu se mandasse nele, e nem por interesse obscuro, ou seja, por ganância, mas com amor, com carinho e com responsabilidade. E quando a gente entende isso,
que a gente faz, a gente paga um preço alto, principalmente porque muitos não entendem e faz a gente sofrer. E aqui o Paulo, ele começa assim, na carta ele começa, quando ele fala para a igreja, aos Coríntios, ele estava tratando de um problema na igreja, de uma carta passada. Essa carta ela não aparece na Bíblia, mas Paulo fala sobre ela, que ele, tentando corrigir os problemas da igreja, da sua época, alguns irmãos não gostaram da sua carta, como hoje também tem muito crente que não gosta da pregação do pastor da igreja. Isso é uma tristeza. A gente está às vezes aqui no púlpito e vê o cara vem lá de fora, bonitinho, metido artista, e diz as mesmas coisas que a gente diz, como Deus falou, mas o pastor da igreja fala e assim é piada, é indireta. Quer dizer, Deus só usa quem vem de fora, e não é bem por aí. Mas o que nos consola, meus irmãos, é que eu estou falando de um coração predisposto a obedecer. E o que nos consola é que a Bíblia nos mostra que essa situação, esses problemas, essas preocupações, essa dificuldade, não é nós, pastor Aguinaldo, do século 21. Eles que viveram antes de nós passaram por isso. E olha como é que Paulo se expressa aqui. Veja como ele se expressa aqui. Eu lhes peço, irmão, que abram seus corações novamente para nós. Se ele diz novamente, é porque no momento passado eles eram amigos, eles gostavam do pastor, mas naquele momento eles tinham se chateado com o pastor. E por quê? Porque como hoje obreiros descompromissados, esses itinerantes que não tem igreja para cuidar, e enche a igreja de espinho de peixe, quando o pastor da igreja vai tentar tirar os espinhos, eles não querem aceitar. Não querem ouvir o pastor da igreja pregando, mas fica ouvindo cabra que não tem compromisso no YouTube, no Instagram, no TikTok. Um bando de desocupado, que de Bíblia não entende nada, mas fica com um negócio dizendo para você vai vencer, tu é importante para Deus vai fazer não sei o que contigo. Aí é mais de seguidores. Mas quando aparece o pastor da igreja, irmão, tu te converte, tu te ajeita, desse jeito tu não vai para o céu. Olha, Deus no céu não entra pecado. Aí tu vai dizer, esse pastor é duro, esse pastor não sei o que. Mas eu quero te dizer, a igreja do Senhor Jesus não é composta por número. A igreja do Senhor Jesus é composta por ovelha, coração quebrantado, que está predisposto a obedecer a palavra de Deus ministrada pelo pastor da sua igreja, que tem compromisso com a sua chamada. Aleluia! Eita, meu querido Deus. Então, no momento passado, irmão, essa igreja de Corinto era amiguinha do pastor Paulo, mas o Paulo pregou uma mensagem que eles não gostaram, porque tinha uns pregadores também naquela época que pregavam almofadinha. Agora tu tem jeito, vai dar jeito, vai dar certo. E os crentes caem no arroio, parece um bocado de pipoquinha pulando. Vai dar certo se tu se ajeitar, vai dar certo se tu se converter. Como diz a pregação que foi pregada aqui na quarta-feira pelo pastor presidente, 2 Crônicas 7:14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter e confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só tem vitória quem obedece a palavra de Deus. Só tem vitória quem olha e obedece o seu líder, independentemente se você acha que ele está certo ou não. É problema dele se eu estiver errado. Fique com ele, Deus. Agora você coloca a sua cabeça para ouvir e sentir o cajado de Deus, porque no dia que precisar ser removido, o Espírito de Deus tira como botou. Ele é o dono da igreja. Eu
sou o Deus que fala nessa noite contigo. Aleluia. Então a gente vê aqui a preocupação de um pastor sincero com as suas ovelhas. Abra o coração de vocês novamente para nós, pois nenhum de vocês sofreu de nós qualquer injustiça, nenhum só dentre vocês foram desencaminhados. Olha, irmão, presta atenção, um pastor numa situação dessa, implorando. Nenhum de vocês foram desencaminhados por nós. Nós não enganamos a ninguém e não nos aproveitamos de ninguém. A imploração do pastor Paulo, dizendo para os irmãos de Corinto: meus irmãos, goste de nós, aceite a gente, nós não estamos aqui enganando vocês. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando com o teu coração nessa noite. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para ti: você precisa dobrar os teus joelhos, e mesmo que você não entenda, mas dizer como Maria disse quando o anjo Gabriel deu para ela aquela mensagem: eis aqui o servo, a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Aleluia. Versículo 3, Paulo diz assim: não estou dizendo isso, meus irmãos, para repreender vocês não, ou para censurá-los. Olha como a situação que o pastor chegou. Meus irmãos, não me interprete mal, eu não estou querendo constranger vocês, eu não estou querendo humilhar vocês. É o peso do ministério. Ela baixou mirrada séria. É o preço da chamada, é o preço da responsabilidade, porque o escritor aos Hebreus, no versículo 17, diz que a nossa responsabilidade de cuidar é como que vamos dar conta dessa ovelha para Deus. E se você não fazer por onde dá gosto a isso, também não é bom para vocês. Nós podemos até ter AVC, mas você pode perder o céu. Aleluia. Eu estou pregando nessa noite na autoridade do Espírito Santo de Deus, e Deus está me dizendo assim: ó, tu vai pregar hoje para haver conserto na vida de muitos na minha igreja. Ediel sabe, Joel sabe, alguns outros irmãos sabem que eu lutei para não pregar isso aqui. Eu disse para ele: não vou pregar isso aqui não. Se fosse segunda, talvez eu não tinha pregado. Eu preparei uma mensagem todinha dentro do livro de Ageu. Mas durante a semana, eu orando e ouvindo os irmãos pregando, e essa palavra que eu preparei antes de ontem, eu não posso fugir. E eu vou dizer uma coisa: eu vou entregar todinha, porque eu não estou preocupado com pesquisa de satisfação humana, porque a minha responsabilidade é ser profeta do século 21. O profeta, irmão, o profeta é aquele que é bem recebido na casa do irmão da igreja, onde tem lasanha, onde tem não sei o que, passagem de avião, cachê alto. Não, profeta o que tem é calabouço, o profeta de Deus. Quando você vê o profeta bem tratado, o pastor bem acariciado, pode ficar tranquilo que é pastor almofadinha, profeta almofadinha. Mas profeta de Deus, homem de Deus, ele tem, é perseguição, é língua grande, é pancada. Mas uma coisa eu digo: quem sofre pancada por amor à palavra de Deus, você ouve Deus dizer: servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer entrar no gozo de Deus? Quer entrar no gozo de Deus? Quer receber essa palavra? Pois seja verdadeiro, entregue a mensagem. Não olhe para a amizade, não olhe para compadre, não olhe para madrinha, não olhe para afilhado, não olhe para parente. Porque a igreja é cheia de parente, que seja, mas aqui dentro não é parentesco. Aqui é a igreja comprada, remida, lavada com o sangue de Jesus.
tem que pegar a mensagem do jeito que ela vier, é por cima dos olhos, é por cima das orelhas, é por cima dos ombros. Você tiver um coração predisposto a obedecer, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eita, meu Deus do céu, eu estou para pular esse negócio aqui e sair pulando, irmão. Aleluia, aleluia. E cai, show, um coração predisposto a obedecer. Versículo 4. Olha o que Paulo diz: irmãos, eu tenho em vocês a maior confiança. Eu me orgulho grandemente de vocês. Vocês nem têm coragem, vocês me têm encorajado muitíssimo. Minha alegria transborda, apesar de todo o meu sofrimento. O drama do pastor é aqui, ele mostra a sua preocupação e a sua alegria das notícias que ele recebeu da igreja. E no versículo 5, quando ele diz assim: olha, quando nós chegamos a Macedônia, nem podemos descansar. Olha a vida de um pastor, irmão. Eu quero lhe pedir nessa noite, em nome de Jesus, de cachorro, de ramanais, de bicar. Eu quero lhe pedir agora, em nome de Jesus, para de olhar para o homem, para de olhar para o fulano, para de olhar para a figura. Olha para o ministério que Deus colocou sobre o homem. Porque se você olhar para o homem, você nunca vai ter nada para provar. Quem somos nós? Olha para o ministério sacerdotal que Deus colocou sobre essa pessoa. O que vale nele é o ministério, não é o que ele é e o que ele tem. Porque ele não é nada e não tem nada. Mas se você olhar para o ministério que é de Deus, você vai obedecer até o último dia. Aleluia. Porque os obreiros verdadeiros, nem qualquer um, são os verdadeiros. Aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que adoecem, aqueles que vão levando de madrugada, aquele que o telefone, pastor Aguinaldo, não pode dormir desligado, porque ele sabe que a qualquer momento uma ovelha pode ligar, pode passar uma mensagem e ele está lá. É esse homem aqui que nos traz uma lição de um verdadeiro pastor. Ele diz no versículo 4: quando nós chegamos a Macedônia, nem podemos descansar. Porque ele diz que quando chegaram em Macedônia, era aborrecimento por toda parte ao nosso redor. Chegou em Macedônia, o povo já chegou esse antipático, já chegou esse pastor enjoado. Era aborrecimento por fora. E o que Paulo diz? E dentro de nós, os nossos corações se encheram de temor. Por que Paulo estava com temor aí? Estava com medo, inseguro, preocupado. Por quê? Por causa da carta que eu falei para você, ele mandou para Coríntios, e Coríntios levantou um grupo contra o pastor da igreja, contra o pastor Paulo. Que é assim, meus irmãos, Paulo fundou a igreja, Paulo ralou, quando estava bonitinho, chegou o gaiatinho, e a maioria do povo que está junto é ovelha com capa de bode com capa de ovelha, é louco com capa de ovelha, que só querem receber tapinha, mãozinha nas costas, jeitadinho de cabelo. Olha, irmão, o pastor tem uma arma na mão chamada cajado. Cajado é aquele negócio parecido com um cabo de guarda-chuva. Vocês sabem para que serve aquilo ali? A volta do cajado é para tirar as ovelhas, resgatar as ovelhas. Aquele momento, quando você olha de um lado para o outro, só tem um pastor para te ajudar. E ele vai lá ajudar. Mas também ele tem a ponta esticada. Sabe para quê? Para detectar o lobo da ovelha.
na ovelha. Se fosse ovelha, ela baixava a cabeça, porque ela sabia que era o cajado do pastor dela. Mas se fosse um lobo disfarçado de ovelha, quando a ponta do cajado batia, ele levantava. Eu pergunto a você, que tipo de ovelha você é no aprisco? Você é aquela que só quer receber a ponta torta para te tirar da situação difícil que tu tem passado? Você é essa ovelha que só lembra do pastor na hora de pedir oração? Só lembra do pastor para reclamar que ele não visita? E tu não visita porque também tu é negado? Ou você é aquela que só vê a ponta do cajado batendo e você diz: na minha vida mando eu sei o que é que eu estou fazendo, eu obedeço a Jesus. Quem obedece a Jesus obedece às autoridades por ele delegadas. Se você não obedece à autoridade delegada, é porque você não obedece a Jesus. Eu estou te falando nessa noite porque eu conheço o teu coração. Aleluia! Eu falo assim porque eu te amo e não quero que tu andes como tu tens andado. Deixou-me, mas tu tem todo o direito de escolher. Se você quiser crer, creia que eu estou falando, ou se não quiser, não creia, mas eu vou continuar usando aqueles que têm coragem de falar o que eu mando falar. Eita glória a Deus! Ela baixou, me anda. Por que Paulo estava temeroso, irmão? Porque ele vinha implorando a amizade da igreja, pastor Aguinaldo. E ele tinha mandado Tito para lá. E não tinha WhatsApp, pastor Aguinaldo. Você manda mensagem para nós sabemos vocês. Pastor Bel, estou chegando aí. Mas naquele tempo não tinha esse mecanismo. Então o irmão Paulo mandou o obreiro auxiliar, Tito, para lá. E ele estava: meu Deus, será que mataram o Tito? Porque Tito foi no meu nome. Será que receberam o Tito? E aí ele chega em Macedônia, o povo estava com raiva quando os crentes chegaram. Que o que tem de obreiro, irmão, chegando nas cidades, chegando nos povoados, querem se preocupar em fazer amizade para sair bonito na foto, não está escrito. Mas o que eu quero dizer: missionário, pastor, obreiro em geral, dirigente de congregação, você não foi chamado para fazer padrinhagem no lugar que tu está trabalhando, não. Também tu não foi chamado para ser ignorante e antipático. Tu foi chamado para pregar a palavra de Deus. Se tu pregar com autenticidade, Deus se responsabiliza do restante. Paulo não estava sendo aceito na Macedônia. E quando ele pensava na igreja de Corinto, ele disse: como é que está Tito? Meu Deus, será que receberam Tito? Aí olha, é aqui onde está a alegria de Paulo. Quando ele recebe os versículos, ele diz assim: nós estávamos com temor. Versículo 6: o coração do pastor se alegra. Aqui quando ele diz assim: foi então que Deus, aquele que anima os abatidos, revigorou-nos com a chegada de Tito. Aí eu vou voltar para o tema: um coração predisposto a obedecer. E deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo de Deus me ilumina nessa noite e me orientou durante esses dias. De cai show de ramassou minha cara. Deus está dizendo assim o seguinte: eu sou Deus que prescruto os pensamentos. E quando muitos não entendem, eu entendo. O Espírito Santo de Deus, na sua graça iluminadora, ele manda eu dizer a você algo que você já era para saber. Eu creio que sabe. Defeitos e erros, delitos e quedas todos cometem. Isso é da praxe humana. Mas isso não significa dizer que você deve se tornar um pecador inveterado. Você tem uma oportunidade para olhar para a situação e dizer: o diabo queria me enganar,
mas eu vou voltar para a minha base. Terequei, Teregaha, Suriandini, Sicachuini Nassá. Deus está dizendo, porque sou eu que faço, sou eu que desmancho, sou eu que conduzo, porque tudo é meu e fora de mim não há um que possa fazer. Halabai, Shuini, Deus está falando aqui nesse momento. Eu tenho escolhido coisas boas para você, porque você é minha igreja, mas você tem se deixado levar por coisas fantasiosas e falaciosas. Mas hoje você tem a oportunidade para alegrar o meu coração com as boas notícias, ou continuar sendo motivo de tristeza para o meu coração, diz assim a palavra de Deus. Versículo 6. Moço, eu gosto de pregar a Bíblia, porque tudo que eu falo eu gosto de ter Bíblia, para ninguém dizer que eu estou falando de mim mesmo. Quando o pregador vai pregar, ele lê o texto, eu fico logo, você sair do texto, eu não vou mais ouvir, porque não é mais Bíblia. O pregador ele tem que pregar do começo ao fim a Bíblia, porque se a gente sair da Bíblia, não é mais Deus, é nós, é o nosso pensamento. Versículo 6. Foi então que Deus, aquele que vimos abatidos, revigorou-nos com a chegada de Tito. O que foi que Tito trouxe? Trouxe naquela igreja, pastor Guinaldo, que outrora tinha caído na falácia dos YouTube, dos TikTok, estou falando agora da igreja do século XXI, dos Kawaii, dos Instagram e dos feedback do Facebook e de outras redes sociais. Mas de repente, aquela igreja se deu por conta e disse: não, a minha fonte não é YouTube, eu não tenho que seguir, não é artista tal e nem artista Y, eu não tenho que seguir, não é cantor Y e que cantor B, eu tenho que seguir, não é pregador, aí eu sigo fulano de tal. E tu segue fulano de tal no Instagram dele, no Facebook dele, mas tu não segue Jesus na tua Bíblia, e tu tem uma Bíblia aí, tu tem que seguir, é Jesus. Eu vou falar agora uma coisa para ti. Ouça, abre o teu ouvido que é para ti mesmo. Para de estar seguindo ímpio, para de estar seguindo imoral, para de estar seguindo cantador de reggae, de rock, rock e outras músicas seculares. Para de estar seguindo cantores, até mesmo evangélicos, que vivem de like. Para de estar seguindo isso e volta para a base do altar, que é a palavra de Deus. Segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus, porque Ele que cura, Ele que batiza, Ele que salva, Ele que perdoa, Ele que dá dom. Siga o exemplo da igreja em Corinto. Errou? Entristeceu o pastor? Entristeceu. Mas de repente, meu pastor Agnaldo, quando auxiliar, Tito chegou lá. Tem igreja que não respeita os pastores auxiliar, só respeita o presidente. O presidente é só nome aqui, no céu todo mundo é igual. Se você respeita o presidente, você respeita o auxiliar, você respeita o auxiliar do auxiliar, você respeita o zelador que zela a igreja, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E a igreja em Corinto, quando viu o irmão Tito chegar lá, eles mudaram de ideia. Fosse hoje no século XXI, eles tinham largado o YouTube, eles tinham largado, Deus está mandando falar essas coisas, problema teu. Eles tinham largado o Kawaii, eles largaram o Instagram. Quando eles viram o Tito, ele disse: olha, o auxiliar do irmão Paulo, gente, vamos cuidar dele direitinho, vamos cuidar desse irmão. Foi Paulo que mandou. Eles se arrependeram, e o Paulinho, que estava com medo, estava preocupado em Macedônia, de repente o irmão Paulo voltou. Pastor Aguinaldo, vai lá para o versículo 7, vamos lá ver o que Deus fala no versículo 7. Aí ele disse:
Não só a sua presença foi uma alegria, mas também a notícia que ele trouxe a respeito da esplêndida temporada que passou com vocês. Quando ele me contou como vocês estavam ociosos por minha visita e como estavam tristes pelo que tinha sucedido, assim como da lealdade e calorosos afetos que vocês têm para comigo, eu exultei de alegria. Um coração predisposto a obedecer. Glória a Deus. Ele pode até cair em erro, pode, e nessa noite, aleluia, eita meu Deus do céu, nessa noite eu quero te dizer algo que não estava no meu caderno. Nesta noite Deus está dizendo para ti, ó, eu estou pronto para esquecer de tudo. Se você hoje quiser contar uma nova história, a partir de hoje, assim como eu fiz com Israel no Egito, em meio, no quarto ano do mês, do ano normal, ele chega para Israel e diz, hoje é o primeiro dia do ano para vocês. O que é que Deus está dizendo? Esquece o que passou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém deve nada a Deus. Como assim, pastor? Ninguém deve nada a Deus. Por quê? Porque Deus está disposto a zerar quando tu se arrepende. Ele quer contar contigo uma nova história. A igreja de Corinto, ela tinha um coração predisposto a obedecer, mas um coração predisposto a obedecer também comete erros. Mas quando ele tem o coração predisposto a obedecer, ele se cai em si, como o filho pródigo. Quantos jornaleiros tem na casa de meu pai? Eu feito um idiota aqui comendo, querendo comer lavagem e ninguém me dá nada. Mas hoje eu vou para casa de papai. Hoje eu vou para casa de papai. Eu vou dizer para ele, papai, eu não quero mais ser seu filho, não tem problema não. Eu quero ser apenas como um dos empregados. Eu quero comer. E Deus e o pai ali, Jesus contou aquela história para dizer como é o pai. E aquele pai disse assim, esquece, traz o anel, símbolo da aliança, traz a roupa, símbolo do perdão, e coma e beba o melhor, porque tu é filho. Deus está dizendo nessa noite, hoje é noite de conserto, hoje é noite de restauração, hoje é noite de perdão, hoje é noite de renovo. E se você quiser, você vai comer na casa do papai. Eu não gosto muito disso, mas eu vou usar o que os outros dizem. Eu vou te dar 30 segundos para glorificar a Deus. Glorificar a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus está na casa, irmão. Deus continua na casa. Deus continua na casa. Deus está falando. E eu vou dizer algo que ele me disse aqui agora, nesse momento do meu coração. Eu continuo na casa e nunca vou sair da casa. Se você não quiser que saia, eu vou continuar na casa. Onde tiver 2 ou 3, pastor, me dá uma palavra bíblica para dar conchavo a essa profecia. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. Deus não sai da casa. Deus não sai da casa. Porque se tiver 1, 2 ou 3 irmãos vão, ele está na casa. Porque tem crente, tem pastor, tem líder de mocidade que fica querendo fazer gracinha pro povo. Só quer começar o culto quando está cheio. Irmão, tu foi chamado, não foi para ser animador de palco, não. Tu foi chamado, foi para ser arauta do rei. Prega para quem quer ouvir, seja de pastor, de quem quer pastor. Se não quiser, a porta dele, a porta lá da saída serve para sair. Agora quem quiser fica aqui. Eita pastor, alguém disse, pastor Zé Filho é duro, pois vai reclamar com o dono dele. Agora eu vou continuar pregando assim até o final, porque eu não estou aqui para massagear teu ego, não. Eu estou aqui para falar o que o Espírito Santo.
presença do Senhor e seja homem. O que é que o Espírito de Deus quer dizer para ti e para mim nessa noite? Deus não escolhe caba frouxo, não. Deus não chama mulher covarde, não. Deus só chama quem tem coragem. O Espírito Santo de Deus é tão lindo e maravilhoso que agora ele me leva para o vale da guerra de Israel e o Filisteu. Deus chama homem, mesmo que seja inexperiente, mesmo que seja jovem, mesmo que seja adolescente, mas ele olha por cima dos homens e diz: quem é esse engraçadinho aí que está criticando do povo de Deus? Pois se aqui não tiver um que tem coragem de pregar a verdade, eu vou pregar. Foi assim que Davi disse: quem é esse idiota aí, esse circunciso, que zomba do meu Deus? É porque eu valia, tem que marcar média altura. E pois se você não são para lutar com ele, para me dizer por que eu vou. Chegou o rei tentando dissuadir o menino. Aí ele disse: rei, vamos parar de conversa, eu não vim para cá para conversar não, papai não precisa de mim lá. Vamos fazer o que tem que ser feito logo e acabou com a conversa. Eu vou brigar, rapaz, eu vou enfrentar o gigante. Aí o rei: tá bom, meu filho, veste minha roupa. Tem crente, pastor, que pensa que tem muito, tem medo de Bíblia, tem medo de Salmo 91, tem medo de hino que fala em sangue. Tem não, irmão. Sabe o que Satanás respeita? É crente que tem comunhão com Jesus e anda com ele. Você pode saber o Salmo 91 todinho, 119, pode dizer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, pode cantar os harpa, tudinho, e pode encher a cara do diabo de versículo de hino. Se tu não tiver comunhão e andar com Deus, ele debocha da tua cara. Agora, se tu tiver comunhão com ele, tu não precisa nem falar. Viu o testemunho do pastor Raifran? Jesus. Deixa eu pregar a noite toda aqui, meus queridos irmãos. Jesus. E o diabo não aguentou, por quê? Porque foi proclamado por boca que conhecia Jesus. Então, queridos irmãos, olha o versículo 9, versículo 8. Eu disse assim: Deus não chama homem covarde nem medroso, frouxo. Veja o versículo 8: não estou arrependido por ter mandado aquela carta. Tem pastor Aguinaldo, que prega, aí no outro dia pensa que ele não gostou, sabe que 2, 3 não gostou, aí pega o microfone para pedir perdão. Não, me perdoe se eu falei alguma coisa e vocês não gostaram, então ele não pregou de Deus. Se ele pregou de Deus, ele não pede perdão nem na taca. Ele falou: foi o que Deus mandou. Agora, se você está falando o que você pensa, o que você sente, aí você tem que pedir perdão mesmo. Mas se é o que Deus mandou, não precisa pedir. Ele tem que dizer assim: olha, eu estou falando isso aqui, não é porque eu estou arrependido, porque eu mandei a carta, não. Eu não mando, não é por isso não. Ainda que estivesse muito triste durante algum tempo, percebendo como ela foi dolorosa para vocês, entretanto, ela só os entristeceu a vocês por um pouco momento. O que a Bíblia está dizendo aqui? E aqui eu vou começar a encerrar. O que a Bíblia está dizendo? O que Paulo está dizendo? Olha, a palavra de Deus, ela dói quando bate. Mas se foi de Deus, você vai para casa. Você pode até sair daqui chateado, mas se foi de Deus e tu é de Deus mesmo, tu vai para casa, tu vai meditar. Tu já viu o boi comendo, o boi à noite deitado no curral? O boi passa o dia todo comendo. Quem cria gado sabe disso. Passa o dia todo comendo. Aí, quando está de tardezinha que vão para o curral, para o lugar de dormir, eles deitam todo dia e ficam assim. O que é isso aqui? Na linguagem humana, na linguagem nossa do Maranhão, é remoendo. Mas na linguagem científica é ruminando. Aí sabe o que acontece? Tudo que é bagaço, tudo que é folha, naquele movimento, naquele trabalho de ruminação, fica fora. Pode ir lá onde o boi, os galos dormem, fala um monte de coisa velha. Só engole o que presta. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para ti nessa noite? No versículo 8: eu sei que foi doloroso para vocês, entretanto ela só os entristeceu por um pouco momento. Você vai ruminar, você vai remoer e vai dizer: doeu.
mas o pastor tinha razão. Foi forte, mas eu precisava dessa pancada. Obrigado, Senhor. No momento que o pastor pregou, eu não gostei, porque a carne aflorou, mas agora eu estou entendendo o Espírito Santo. Aí você começa a entender que a ponta do cajado faz parte do ministério. Você precisa ser contemplada pela volta do cajado para sair dos apertos, mas você também precisa, porque é o lugar de contar. O que é isso, pastor? Ponta de cajado, palavra de Deus, com autoridade, com segurança, com intimidade. Aleluia! Então, meus amados irmãos, aí o que Paulo diz? Foi para essa igreja que tinha um coração predisposto a obedecer. Versículo 9: eu agora me alegro por tê-la remetido. Ele usa aqui uma palavra de aeronave. O que ele está remeter? O que remeter é trazer de volta. Eu me alegro porque essa carta doeu, a doutrina doeu, a correção doeu, a exigência doeu, a reclamação doeu, a chatice doeu, a antipatia doeu, mas a ovelha arremete, ela volta, ela entende, ela admite. E deixa eu dizer algo que o Espírito de Deus está aqui me interceptando para dizer. Escute, eu estou aqui obedecendo. Escute, olha o que o Espírito de Deus está dizendo aqui agora nesse momento. Século 21. Escute, fique quietinho. Século 21. O século do modernismo, o século do secularismo, o século do empoderamento, o século do revanchismo, o século do ativismo. Olha aqui, escute o que o Espírito de Deus vai dizer para ti. E muitos da minha igreja têm entrado nessa filosofia. Até tema tem colocado: o empoderamento do espírito da vida do crente. O empoderamento é rebeldia. Vamos estudar a Bíblia para aprender a fazer tema. O empoderamento é evangelizando do empoderamento do espírito. Vá pesquisar o que é empoderamento para você falar dessas coisas, manipulando a Bíblia, a palavra de Deus. Vou repetir de novo. Os ismos, e muitos estão entrando nessa filosofia desgraçada, miserável, e estão entrando em conchavo para dizer: paga esse negócio, esse pastor não é dono de ninguém não. Nós estamos no século 21, é do tempo da igreja do passado. Eu sou da igreja da geração passada mesmo, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: o Espírito Santo de Deus é contemporâneo, é moderno, é atual, mas não é libertino. A igreja do século de 1910 tem que ser a igreja de hoje. O caminho da ovelha é a obediência. Se quiser ir para o céu. Quer ver uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Um gaiatinho chegou para Jesus, um engraçadinho chegou para Jesus: Senhor, só um pouco que se salva. Jesus gostava de tirar a gente de tempo. Não sei não, mas eu vou dizer para ti: a porta é estreita e o caminho é apertado, e muito já tentou e não conseguiu. Te esforça. O que é que Jesus está dizendo aqui? Toma vergonha na tua cara e rala sua camisa, tu quer ir para o céu. Tu acha que eu vou morrer na cruz para te dar o céu de graça? Porque tu é bonitinho, porque tu fala inglês, porque tu é professor, porque tu é não sei o quê. Não, irmão, nessa igreja aqui na igreja não tem médico, não tem professor, não tem advogado, não tem teólogo. Aqui só tem que quiser ir para o céu, ovelha que ouve o seu pastor na autoridade da palavra de Deus. Mas você pode dizer: mas o pastor saiu da graça. Pois continua na graça, rapaz. O dono da graça vai prestar conta com ele. Continua na graça. Eita, meu Deus do céu, eu juro para você, que diz o pastor Roberto Amarante, eu não queria pregar isso. Eu não sei nem o que ia pregar. Sabe o que eu estava Jesus hoje? Eu estava pintando meu cabelo para vir para cá de Jesus. Senhor, eu quero ser ou uma guitarra, ou uma corneta, ou uma trombeta, ou um acordeão. Você sabe
que eu vou dar acordeão. Qualquer uma coisa dessa, Senhor, mas que eu seja um instrumento para te tocar hoje. Oh, meu Deus está tocando, pelo amor de Jesus, Deus está tocando, eu quero parar. Mas o Senhor disse que ainda tem um negócio para dizer para ti. Vamos terminar. Deixa eu dizer. Olha aqui que Paulo diz assim: a carta doeu, mas vocês foram arremetidos. Não porque ela entristeceu vocês, não. O que é que Paulo está dizendo aqui? Crente não volta atrás, não é por causa de medo, não. É por causa de conversão. Não, rapaz, tu é besta, rapaz, tu está lá. Rapaz, fizeram isso contigo, tu está lá. Tu é muito fraco, rapaz, tu é muito medroso. Vai, tu tem sei o quê e tal. Não foi por isso, não. É porque eu ouvi Deus falar comigo. A palavra de Deus me fez arremeter, me fez voltar, levou para as bases, me levou para o altar da obediência. Olha aqui, veja bem, escute. Foi uma espécie de tristeza que Deus quer que o seu povo tenha. Sabe qual é a tristeza que Deus quer que você tenha? Não é tristeza de melancolia e nem de depressão, não. É tristeza de convertimento, de conversão, tristeza de transformação. Pastor, o que é tristeza de transformação? É uma tristeza racional que te faz entender lógica e espontaneamente que você não tem outro lugar a não ser o arrependimento, se quiser ser sarado a terra, perdoado o pecado e ouvido do céu. É só isso, irmão. Ô pastor, eu queria tanto assim Deus falar comigo. Quer? Tem certeza? Pois a Bíblia tem 66 livros, vai ler. Ah, pastor, eu leio a Bíblia. Pois tudo bem, tu lê como livro ou como palavra? Porque ela literariamente é um livro. Agora, espiritualmente ela é a palavra de Deus. Dentro dela, você pode estudar e ser um bom professor de Bíblia no curso de teologia. Mas para pregar ela, você precisa ser um adorador para entender a mensagem que o Espírito Santo de Deus revela. E Deus só revela para quem baixa a cabeça para obedecer. Olha, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 10? Porque Deus, às vezes, utiliza a tristeza em nossa vida para nos ajudar. E nos afastarmos do pecado, nos arrependemos para assim nos levar aqui está pequeno, deixa eu olhar bem aqui. Não estou entendendo, levar onde? Não, a igreja está conseguindo ver, levar onde? A salvação, meu irmão. A salvação, a tristeza. Às vezes aquilo que você não está gostando, não está concordando, não está aceitando, se você obedecer a Deus e esquecer o homem, você vai ter tristeza porque alguma coisa não está saindo como tu quer, não era como tu pensou, não é como tu tem ideia, como tu queria dar ideia. Mas se você se arrepender, se você se entristecer dos pecados e se arrepender, você vai ser levado à salvação. Já não há tristeza do homem incrédulo. Já a tristeza do homem incrédulo é a tristeza do arrependimento verdadeiro para a morte, que produz a morte. Deixa eu parar bem aqui para dizer uma coisa para a igreja do Senhor Jesus. Irmão, eu estou nem pregando nem a metade do que eu escrevi, porque eu queria falar sobre o avivamento verdadeiro produz. E entre elas aqui, eu pesquisando na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, eu dei uma passeada na Bíblia durante esses dias, e uma das coisas que ela produz, irmãos, o avivamento, eu botei aqui, o verdadeiro avivamento produz as pessoas que ele alcança. Marcas indeléveis, e entre estas podemos inferir, de acordo com Atos 2,6, que nós, quando estamos avivados, nós não nos preocupamos com o que nós vamos falar ou o que nós vamos fazer, porque o Espírito Santo de Deus diz na hora. E eu peguei exatamente aquela palavra de Pedro, quando as autoridades disseram assim: você tem que parar, você tem que parar. Ele disse: olha, vocês discutem aí entre vocês aí, qual é melhor, obedecer a Deus ou vocês? E eu peguei também aquela parte que Jesus cospe no chão, faz lodo e coloca nos ouvidos cegos e
cura. Eu peguei também a parte que Jesus, o leproso não podia se aproximar de ninguém, mas teve coragem, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. Jesus pegou, abraçou e disse: eu quero, fica curado. O que é que o Espírito de Deus está dizendo aqui? O crente avivado, irmão, não é cheio de etiqueta, não, tem que ser assim, tem que cantar 7 hinos, tem que cantar não sei o que, tem que fazer não sei o que. Não, crente avivado, Deus usa na hora, Deus enche na hora. Só para você, só não pode andar aí com os feitos jumentos sem mãe, com a cabeça para cima, falando dos outros, falando da vida alheia. Você tem que andar cheio de Bíblia, cheio do Espírito Santo. Se for para fazer cuspe, faça cuspe. Se for para abraçar o leproso, abraça o leproso. Se for para fazer o que for, faça. Quem opera é o Espírito Santo de Deus. Se você é crente etiqueta, a igreja pentecostal não é lugar teu, a não ser que te converta e deixa o Espírito Santo de Deus usar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. E eu comecei a escrever mais alguma coisinha. Eu disse também aqui, ó, o crente cheio do Espírito Santo, no verdadeiro avivamento, ele não se preocupa se vai vir barreira. Daniel e seus colegas: ah, Daniel, tu está sabendo não o que foi? Rapaz, agora quem orar agora, meu irmão, que se não for ao rei da Babilônia vai morrer. É mesmo, vai para. E rapaz, o negócio ficou feio, ficou. Daniel fez como muitos crentes de hoje nessa política que nós estamos vivendo, passando para o lado da esquerda, para se dar bem na vida, fazendo gosto de governante para não perder o emprego. Irmão, perca o emprego, mas não perca a salvação. Perca a política, mas não perca o seu nome no livro da vida. Respeite a autoridade, mas não se submeta às suas ideologias. Olha, você vai ir para o livro de Esther, você vai ir Mardoqueu, nunca se ajoelhou para o rei e nem para Amã, mas nunca também se levantou contra ele. Crente é inteligente, pastor Aguinaldo, sabe o que é respeito e sabe o que é reverência, sabe o que é adoração. Então eu quero dizer para você nessa noite: não se dobre na mesa dos homens ímpios por aí. Ah, pastor, porque você sabe, eu sou funcionário de lá, e se eu não rezar na cartilha, eu perco emprego, irmão. Quem está dizendo para você é que não tem emprego em lugar nenhum. Eu sempre vivi por conta própria, porque eu não nasci para isso. Ninguém aponta o dedo para mim e diz: come porque eu dou. Eu aprendi a trabalhar e vou até o final. Eita Jesus, pela tua misericórdia. Daniel, sabe o que eu falei no Daniel aqui? O Daniel respeitava o Nabucodonosor, tanto é que ele se tornou o primeiro príncipe. Mas um dia apareceu uma ordem, pastor Aguinaldo: ninguém ora mais aqui a não ser o rei da Babilônia. E tudo que eles queriam pegar era o irmão Daniel. Foi lá no irmão Daniel, está sabendo aí? O cara era governador, o cara era príncipe. Se ele orar, ele perde e ainda vai ser comido pelo leão. Eu pergunto: quem foi que fez o leão? Não foi o papai? Então o leão é nosso irmão. Vou dormir mais cedo. O irmão Daniel chegou lá e disse: rapaz, eu só abria só uma janela, eu vou abrir todas. Eu vou orar de mestre, cara, não quero que agora eles vejam de joelho orando, lembrando de Jerusalém. E lá vem todo mundo: eita, pegamos o irmão Daniel. Quando chegou lá na cova do leão: calma, Daniel, não te preocupa não. Sabe o que foi que o leão fizeram? Eu acredito que lá estava quente. Algum leão ficava lavando na cauda assim para fazer um friozinho para ele. O outro passava a língua, que é para engolir só para não morder. E o outro ficou na porta para dizer: não entra outro bicho aqui, porque aqui tem uma pessoa especial. Quem é que é especial? Quem é o especial que está aqui? É alguém que não se curva a outro Deus, a não ser o Deus que nos fez. Porque a Bíblia diz que o leão também adora a Deus. Todo ser que respira louva ao Senhor. O leão também adora a Deus. E aí eu vou parar por aqui para dizer para você, irmão, que além da ousadia, o verdadeiro avivamento produz um coração predisposto à obediência tão incomum que para o entendimento humano é impossível compreender. Aí você vai lá para 1 Pedro capítulo 5, Pedro está dizendo assim: ó, respeite uns aos outros,
considere uns aos outros, ame uns aos outros. O que é isso? Menino respeita velho, velho respeita menino, jovem respeita o pastor, e o pastor cuida do jovem. Isso aqui é característica de verdadeiro avivamento. Eu quero saber os avivados a partir de amanhã. Amanhã termina a semana, mas eu quero ver quem são os avivados que nos próximos cultos vão estar aqui sentados ou vão continuar do mesmo jeito. Pula no dia que abre entregar e depois fica com a cara desse tamanho pro bem. Eu vou repetir: pula, sapateia quando o ar está pregando, mas quando o ar vai embora, o B fica e ele te converte, rapaz. Quem te comprou foi Jesus. Se tu respeitar, tu tem que respeitar B. Se tu considerar A, tu tem que considerar B. E o B que é o teu, está aqui. Quem te dá alimento é o que está aqui. Quem vai te visitar é o que está aqui. Quem vai atender o teu WhatsApp é o que está aqui. Se o B que está lá vai atender, é porque também não é pastor, é um mercenário que está querendo benécias. E Deus não aprova esse ministério. Agora não tem glória a Deus, né? Mas eu entreguei a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, e quero dizer: um coração predisposto a obedecer é um coração que entende que errou, que entende que erra, mas está pronto a fazer o que fez a igreja de Corinto. Obedece, mesmo obedece como se fosse o próprio. O Tito foi respeitado. Aí o Tito chegou e disse: Paulo, pastor Paulo, o que é que tem, Tito? Tu está rindo desse jeito? Tu está alegre desse jeito, rapaz? Conta logo que eu estou aqui impaciente, eu estava com medo, não sabia o que estava acontecendo contigo. Isso, Paulo, eu não acredito. Que é, Paulo? Aquela carta que tu mandou, os irmãos ficaram chateados depois que tu mandou aquela outra. E deixa eu te dizer, aquela segunda carta, Paulo, fez eles entender a primeira. Paulo, eles estão tão ansiosos para te receber. Paulo, eu fui bem recebido, eu fui bem tratado. Aí Paulo dizia: eu exultei de alegria. Eu quero dizer para você: você quer receber de Deus a bênção do Senhor? Seja um coração predisposto a obedecer e dar alegria às pessoas que Deus colocou sobre a tua responsabilidade para cuidar de ti. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia diz que a disciplina, ela no primeiro momento ela não traz alegria, traz dores, mas depois produz frutos de alegria e de transformação. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, fique de pé agora, glorificando a Deus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, sempre glorificando a Deus.